gostosa, muito sábia. E ela disse para mim que ela disse para o grupo que falaria sobre educação, sobre adequação curricular, e que depois que ela falasse sobre adequação curricular, a gente não ia ter mais essa dificuldade de estar cobrando do professor, né? Eu fiz meu coletivo, a Mariva ainda não estava comigo no recurso, eu fiz meu coletivo dia 31, compartilhei com ela os slides, né? E a gente sabe que a adequação curricular, ela, né, é uma ponte, igual a Marivânia postou na poesia aí, né? É uma ponte onde todos podem aprender. A adequação curricular, ela vai nortear o trabalho do professor, né? Ela vai valorizar as potencialidades do estudante. Porque a gente já sabe todas as dificuldades, agora a gente vai valorizar as potencialidades dentro do currículo, né? Mas hoje a fala não é minha, hoje a fala é da Dani, tá bom? Marivânia, quer falar? Boa tarde, pessoal. Na realidade, eu só vou me apresentar, sou professora Marivânia, estou vindo agora para esse ano, 2021, trabalhar com a Leila na sala de recursos. Fui muito bem acolhida pelo grupo, Leila me apresentou a escola inteira, e eu fico muito contente porque tem umas pessoas aqui que eu conheço, que eu já trabalhei, então, assim, eu sei que é uma equipe top, não só pelo que eu ouvi falar, mas pelas pessoas que eu conheço que estão trabalhando aqui. É só isso, viu? Dani, é com você. Pessoal, muito obrigada. Eu fico, assim, muito feliz, porque é uma escola imensa, né? O CAIC é imenso, e é uma escola que eu me sinto tão à vontade. Nós nos conhecemos num encontro só, mas eu já me senti muito acolhida. E é muito prazeroso saber que mesmo numa segunda-feira à tarde, no início de ano, assim, porque nós já iniciamos o ano, mas parece que toda segunda-feira se reinicia, né? Porque é uma nova semana e as crianças ainda encontram aquela dificuldade no remoto de se adequarem, as famílias também, então tem sido um ano bem atípico para nós. Mas eu vou falar um pouquinho sobre mim, até porque as meninas da educação, parece que tem um professor também, da educação infantil já me conheceram, mas agora a escola toda. Eu sou a Dani Medeiros, eu trabalho há 25 anos na Secretaria de Educação, 18 anos com inclusão, então, assim, eu me sinto incluída. Eu falo que o processo de inclusão, ele não é só para os alunos, a gente tem essa ideia, né, de que a inclusão vai ser do aluno, e não é. Quantas vezes na sala nós precisamos ser incluídos para que a gente consiga seguir o nosso ano letivo, né? A maioria das vezes. Eu até comentei na última reunião que eu tive com vocês, desse encantamento que a gente tem o poder ou não de fazer com a nossa criança, né? E aí eu digo criança, mas sabendo agora que eu estou com ensino fundamental também, estendam a adolescentes, tá? A minha fala vai vir muito nesse sentido, desse indivíduo que a gente recebe na escola, as meninas da educação infantil com o segundo grupo social da criança, principalmente na pandemia, tem sido o local fora da família que a criança tem acessado. Então, nós precisamos entender que o nosso papel é fundamental. E eu, como professora de criança, porque já falei com vocês que me perguntaram uma vez quando que eu decidi ser professora de crianças atípicas, até por conta do trabalho da inclusão e tal. E eu disse que eu decidi ser professora de criança, porque uma vez que a gente entende que nós todos somos diferentes, que nós todos temos habilidades e dificuldades diferentes, nós entendemos que a deficiência do meio não é nossa, né? E isso independe de estarmos numa condição diagnosticada, numa condição laudada, isso independe. Quem de nós aqui, como professores em sala de aula, já até chegamos a comentar, nossa, às vezes aquela criança que nem tem um laudo me dá um pouco mais de trabalho do que aquela criança que tem o laudo, né? Porque nós temos muito isso, principalmente em escolas grandes, que tem muito, o índice de matrícula é muito grande. Como eu tenho dito sempre, o acesso e a permanência nós garantimos com as leis. Agora, o como nós estamos aprendendo.
E a gente aprende a partir do momento que a gente se coloca no lugar como também alguém que necessita que o meio se adapte. É diferente de empatia. Empatia, muitas vezes, a gente se coloca no lugar do outro para dar opinião a respeito, do tipo, e se eu tivesse lá, eu faria assim. O que eu falo vai muito além disso, vai muito além. É uma compaixão mesmo. Quando eu preciso, como é que eu sou acolhida por esse meio? Então, lembrando, sempre gosto muito de lembrar, a deficiência, ela é do meio. Quanto mais nós adaptarmos o meio, menos adaptações nós faremos. Imaginem isso. A gente não precisa ir muito longe. Infelizmente, eu tenho que falar dos países que já estão à frente, né? Nessa questão da inclusão, as adaptações são mínimas. Porque, de uma vez só, já são feitas desde a estrutura. Porque inclusão, gente, não é homogeneizar. Inclusão é trazer as singularidades para o coletivo e respeitá-las, conviver, como o próprio vídeo falou. Nós não temos somente que respeitar, nós temos que conviver no mesmo espaço, aquela questão de direito que eu comentei com vocês. O direito não começa onde termina o do outro, ele tem que andar paralelo. Quem luta por inclusão, luta por equidade, não luta por igualdade. Igualdade, às vezes, não serve para mim, não serve para a Leila, mas equidade, sim, tá? A Leila até fez uma palestra, ela me mandou muito, assim, na verdade, parabéns, muito legal, muito bacana. E eu acho que, não para chover no molhado, mas para a gente bater um papo a respeito da adequação de professor para professor, no sentido de como eu me sinto em sala de aula, quando às vezes eu sou cobrada pela adequação curricular. Se eu me incomodo com isso, é porque eu, mesmo no meu subconsciente, eu não compreendi a importância desse documento. E não é só para a criança, é para nós, professores. Então, a visão que eu vou trazer hoje, eu tenho certeza que daqui para frente a gente não entra mais para a sala de aula sem adequação curricular. Porque nada mais é do que um plano de aula. Para as nossas crianças neurotípicas, nós não planejamos, nós não entramos com um planejamento, ninguém entra para a sala e vai ver o que vai dar. Todo mundo faz um planejamento. Para as crianças atípicas, igualmente, só que tem algumas diferenças. Quando a gente compreende, e aí eu vou começar a compartilhar uma tela para eu não esquecer, porque tem alguns pontos bastante importantes. Quem tiver o formulário e puder rabiscar o formulário, vocês vão ver, nós vamos sair com uma adequação pronta, hoje daqui. Porque, claro que assim, tem os critérios, né? Mas eu vou começar a compartilhar com vocês aqui. Na hora que começar, eu acho que já começou, não? Deixa eu só ver aqui. Não. Ainda não. Acho que agora vai. Eu estou igual o vídeo da Barbie, professora. Está dizendo para mim que está compartilhando. Nada? Não. Agora vai. Estava lendo. Podem rabiscar as adequações de vocês. Lembrando que quando a gente pensa em adaptação, adequação curricular, plano de ensino individualizado, nós achamos que é só em cima das dificuldades do indivíduo, e não é. Nós vamos perceber que quando a gente elenca as dificuldades, a gente trabalha com as potencialidades. Então, a gente trabalha muito mais... Nada? Apareceu? Apareceu já. Para mim, não apareceu. Ele só não está no modo de apresentar, mas já apareceu. Pois é, tá para a apresentação, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar novamente. Ó. Eu acho que agora vai dar.
Talvez seja a internet. Aqui estava chovendo muito, não sei para ir. Mas pelo menos aparece a minha tela do Canva? Sim. Ah, então vamos lá, acho que agora vai dar. Deixa eu só voltar aqui. Olha só, a importância da adequação curricular para nós, professores, também. Lembra que eu falei que a adaptação, a inclusão é para todos? Né? Então, eu trouxe aqui, né, o meu nome, Daniela Medeiros, eu estou no Instagram como Aprender a Conhecer, quem quiser ir lá, o meu direct é aberto, e no YouTube como Aprender a Conhecer também. Uma professora falando de educação, tá, gente? Já falei para vocês não vão achar uma blogueira, vão achar uma professora falando de educação. Então, a primeira é sobre a adequação curricular. Primeira coisa, para que ela serve, né? E eu vi que lá com a Leila vocês viram um pouquinho sobre por que aplicar a adequação. Ela serve para transpor as barreiras que o próprio ambiente traz. Lembrando que a deficiência não é da pessoa, é do ambiente, é do meio. Então, o que a gente faz de adaptação? A gente adapta currículo, espaço, tempo e material. A adequação, ela é um documento que ela não tem que ser bonita. Se ela for bonita, ela está errada. Ela tem que ser adequada. Ela não pode entrar numa gaveta ou ela não pode ser só para entregar para a Leila, para a diretora, para a família. Não. Ela tem que ser, inclusive, um documento que você deixe, sim, uma cópia dela na secretaria, porque a secretária precisa, mas, e não só a secretária, né, as meninas da equipe, do SOI, elas visitam a pasta da criança, então ela não vai ficar todo dia lá na sua porta pedindo adequação curricular, mas ela vai andar com você, igual você planejou, porque é nessa que você faz as anotações, é nessa que você rabisca, que você dá o checklist, que você diz se está ok ou não. Então, ela serve para te respaldar enquanto professor. Quer ver um exemplo que eu gosto de trazer, que é muito importante? Eu atendi uma professora do Tocantins, e ela me falou assim, olha, Dani, eu tenho uma criança autista, essa criança, ela consegue fazer todas as atividades que eu proponho, mas ela termina primeiro que todo mundo. E no que ela termina primeiro com todo mundo, ela acaba pegando um brinquedo, brincando ali, enquanto ela, claro, né? Só que a minha coordenadora chega na porta da minha sala e me questiona. Ela fala comigo, por que essa criança está fazendo diferente? Por que essa criança não está com alguma coisa? E eu disse para ela, você tem escrito na adequação curricular? Ela falou, não. Eu falei, pois escreva. Escreva que a sua criança tem um momento, olha a adaptação do tempo, e de atividade, tem um momento em que ela precisa, por conta desse motivo, porque você está respaldada. Isso acontece também, principalmente com os professores que são do primeiro ano ou do segundo período. Às vezes, a família cobra muito a alfabetização dessa criança. Só que a criança tem algumas habilidades que ela ainda não venceu, que são prévias ao letramento, à alfabetização. Então, quando você justifica lá na sua adequação curricular, que a criança ainda precisa de algumas habilidades prévias, você não precisa estar o tempo inteiro explicando para o pai, ou para a família, ou até mesmo para um próximo professor, porque que essa criança não está ainda alfabetizada, não conseguiu ainda vencer algumas habilidades. Então, isso é um respaldo legal. Depois que eu entendi isso, ninguém nunca mais precisou me cobrar a adequação. Por quê? Claro que a gente precisa do tempo para conhecer a criança, nós precisamos. Esse tempo foi comprometido pelo remoto? Foi muito comprometido. Mas a gente vai ter o relato dos pais, e os pais não têm que andar longe da adequação curricular, muito pelo contrário. Eles têm que caminhar junto. Pessoal, eu não fiz um combinado, mas a gente pode combinar qualquer coisa que vocês queiram falar, como eu não estou vendo vocês, vocês abrem o microfone e falam, Dani, que aí eu paro e a gente entra na questão, tá bom? Quem tiver com o formulário aí, a primeira parte lá, que vai falar, deixa eu ver se eu pulei alguma. A primeira parte é a de identificação. É quando você vai colocar o nome da criança, o endereço, o diagnóstico, que tipo de terapia.
eu anotava até o nome do terapeuta e telefone, porque às vezes a gente precisa, e daqui que a gente vai, pega com o pai, é mais complicado. Então, eu fazia isso tudo já nessa primeira parte. Os dados mais importantes, né? Aquele número que às vezes é o número de uma avó, a gente anota lá. Esses dados, eles pouco mudam, eles não vão mudar, só caso a família passe por alguma mudança de endereço e tal. Então, ou acrescenta um novo dado no diagnóstico. Então, é um dado que você vai preencher uma vez no ano só, tá bom? Quem faz essa adequação? O professor. Mas o professor, ele faz para o trabalho. Só que ele precisa de ajuda, sim, principalmente no remoto, onde as famílias precisaram ser ouvidas, um olhar mais refinado da equipe, porque às vezes o professor viu uma coisa, mas a sala de recursos não viu tanto. Então, é bom fazer um compilado dessas informações, tá bom? Mas é o professor que é o responsável por fazer. Até porque, gente, é o professor que vai aplicar. Não tem lógica o terapeuta fazer, não tem lógica a sala de recursos fazer para uma criança dentro de sala. Então, é o professor que faz. O tempo de validade, ele é anual. Para a educação infantil, ele é semestral. Para o ensino fundamental, desculpa, saiu um errinho aqui, para o ensino fundamental ele é bimestral, porque ele acompanha muito o registro, né, o nosso relatório, tá bom? Agora, uma coisa que eu vou falar, porque já me perguntaram, Dani, mas por que ela não pode ser bimestral na educação infantil também? Ela pode, sabe por quê? Porque eu, como professora, e vocês vão sentir isso, quem vive a adequação curricular, a gente revisita a adequação curricular o tempo inteiro. Quando ela é viva, a gente revisita. Então, às vezes, a criança não venceu aquele objetivo ali, eu tenho que repetir. Ou, às vezes, ela venceu e já está no terceiro objetivo que eu tinha para aquela meta ali do bimestre. Então, o tempo inteiro, ela é viva, ela tem que ter vida, ela tem que ser o tempo inteiro, sabe, revisitada. Então, outra coisa que eu falo para as pessoas, quando eu entendo isso, ninguém precisa ficar me cobrando, olha, ela é bimestral, olha, ela é semestral. Às vezes isso não me importa tanto, porque ela caminha junto com a habilidade da minha criança, junto com essa revisitação que eu faço da minha criança. Aí eu botei aqui, ó, quando entendemos a importância do documento, não deixamos de fazê-lo. A gente não entra mais para a sala de aula sem ele. Uma coisa que eu quero falar, até na fala da Helenita veio, né? Muitos estão sem a incumbência de fazer, porque realmente a adequação curricular, assim como o plano de ensino individualizado, que é o PEI, né? Que vocês fazem, o PIBI para sala de recurso, o PPI para classe especial e a adequação curricular, ela é vinculada à lei, né? A gente sabe. Mas depois que a gente entende a importância desse documento, você percebe que a adequação é para quem precisa. Eu não preciso de uma lei para me dizer que o meu aluno que enxerga pouco precisa de um material um pouco maior. E por que às vezes, eu me restringo a fazer somente para aqueles que têm um laudo? Eu sei pela quantidade de criança, porque demanda tempo, mas se a gente entender que ela é mais simples do que a gente imagina, que ela não é bonita, ela é adequada, ela vai ser um instrumento muito eficaz na nossa prática. Então, por exemplo, eu já fiz adequação curricular para uma criança que tinha baixa visão e não tinha laudo. Então, tudo na minha sala tinha que ser maior. Essa adequação dela não precisava ir para a sala de recurso, não precisava ir para a escola, mas eu deixava anotado, deixava no meu armário, que se eu, por acaso, tirasse um abono, alguém viesse me substituir, saberia a necessidade daquela criança. É diferente dos registros que a gente faz no caderno? Não é. Eu duvido que aqui todos os professores não tenham o seu caderninho de anotações. É só tornar esse caderno oficial. Esse formulário de adequação curricular, ele assusta, mas ele perde de longe para o nosso caderno de planejamento. Nós já fazemos isso, por isso que eu falo, vamos tirar esse medo, não é um bicho de 7 cabeças, como a Leila colocou lá, né, nos slides, não é, muito pelo contrário, ele é o melhor amigo do professor, tanto no meio legal como no meio didático, tá bom? Aí, depois daquela primeira parte, quem estiver acompanhando com o formulário, né, já sabe o que tem lá para preencher, vem a segunda parte, que é uma descrição sucinta sobre a escolarização do estudante. Nessa parte, vocês vão fazer um parágrafo ou um relato prévio de como ele veio,
Quem veio da educação infantil, vocês aí que tem o maternal, vai falar que já estudava na escola, que, né, ingressou na escola no maternal, que veio de escolarização. Tem crianças que vieram do lar. Vocês vão dizer onde. Aqui a gente tem crianças da precoce, vocês devem ter também. Então, a gente bota de onde essa criança veio, né? De onde? Essa parte vai ser só isso. Então, esse dado não vai mudar. Você não vai ficar ali todo mês fazendo a mesma adequação. Esse dado vai ficar. O que pode mudar nesse dado? Porque lá tem uma parte assim, ó, que tem os atendimentos terapêuticos e clínicos, né? Aí vão seguindo aí pelo formulário, quem tiver o formulário. Depois, no final, eu vou compartilhar um formulário para a gente ver o que eu estou falando na prática. Quais atendimentos essa criança recebeu? O que ela recebeu de atendimento? Ela já fez fono, ela só foi ao pediatra, ela fez no passado, ela fez ecoterapia, e agora, o que ela está recebendo? Não, Dani, ela agora não está recebendo nada, ela não tem fono, ela não tem psicólogo, ela não faz TO, faz uso de medicação. É importante anotar esse dado para quem chega, para quem sai. A secretaria é muito rotativa, um dia a gente está numa sala, acontece alguma coisa, a gente está em outro. Medicação, é bom anotar o nome de remédio. Eu já decorei os nomes dos remédios todos, só de fazer adequação curricular. É bom saber a quantidade, qual remédio que toma. Eu tive um aluno que teve convulsão em sala de aula. Ele nunca tinha tido esse quadro convulsivo. Tinha sido exatamente no dia que a mãe tinha iniciado o remédio. O SAMU veio, chegou antes da mãe. Se eu não soubesse o nome do remédio, eu tinha que ligar para a mãe. Então, são coisas para nós, professores. Ah, Dani, eu vou saber de um monte de menino? Não, mas geralmente a gente tem que ter esses post-its, né, que eu falo que até um lugarzinho para a gente fixar, principalmente dessas crianças que têm as necessidades escolares especiais, tá bom? Esses dados não mudam, então a gente já foi aí, ó, para o número 3, tá bom? A adequação é um direito do estudante, pessoal. Eu não sei se eu cheguei a comentar com a escola de vocês, mas ano passado eu fiz um curso da OAB, do ProEduc, e o que mais teve de entrada no Ministério Público contra a escola, né, porque aí é a escola que responde, foi sobre a privação da adequação curricular aos estudantes. Gente, isso não é mais para acontecer, sabe? Primeiro que é um direito. Segundo, que não tem como eu estou falando para vocês, um professor entrar para a sala de aula sem adequação curricular. Terceiro, que como que eu vou entregar essa adequação curricular lá no final do ano? O que eu digo com isso? Eu estou promovendo uma prova contra mim. Porque eu estou dizendo, eu trabalhei o ano inteirinho sem adequação e estou preenchendo agora. Entendam que é muito melhor, como já chegou na minha escola, o Ministério Público solicitou adequação, ela não estava fechada, mas ela estava sendo construída, é muito melhor do que a gente ficar esperando para fazer. Então, e quem faz? Nós não podemos negar essa adequação, especialmente agora em tempos remotos, porque a família precisa de uma adequação curricular para seguir os objetivos, para entender o que você está fazendo com o filho dela. Então, mais do que nunca, tudo que a gente quis na vida aconteceu agora com essa questão, a família participando. Ela é de direito da criança, ela é de direito dos terapeutas, de quem estiver envolvido no tratamento, no acompanhamento dessa criança. Ah, Dani, mas o terapeuta vem de lá da clínica e dá pitaco no meu plano de aula. Ele pode, como eu já tenho dito, a parceria família, escola e terapia é uma tríade de muito sucesso. Ele pode opinar, sim, mas quem dá um tom é a escola. Mais um motivo para a adequação curricular está forte. Porque, por exemplo, vocês do primeiro ano, vocês do segundo ano, vocês até mesmo do segundo período, tem uma criança com apraxia da fala. E essa criança não é porque ela quer, ela tem algumas inabilidades que precisarão ser trabalhadas, que precisam de ajuda do profissional, que é o fono, a fono, né? Então, a alfabetização dele, você vai depender, sim, de um trabalho muito, muito paralelo a essa fono. Não é que a fono vai alfabetizar a criança.
Mas, por exemplo, se você vai começar pelos bilabiais, não adianta a fono ficar lá no consultório trabalhando outro tipo de terapia, porque a gente sabe que quanto mais tempo de estimulação essa criança tiver, melhores serão as respostas. Então, lá no 4.2, que é o próximo aspecto, vem falando dessa questão motora. Dani, Pode falar. Pode falar, estou te ouvindo. Aqui. Só fala o nome, porque eu não estou te vendo. Sou eu, a Leila. Oi, a Leila. Pode Só falar. para completar, a gente faz muito essa parceria com o Sara, né, com a rede Sara. Perfeito. Eles sempre solicitam nossa presença para participar dos estudos de caso lá, né? E a gente sempre leva a adequação, vai junto com a família, né? Porque às vezes a gente pensa que é um documento que fica só na escola. Não. Nós já levamos para a rede Sara para apresentar, para conversar, né? Junto com as pedagogas do Sara, para solicitar, eles indicam materiais, né? Então, eles dão até dicas, né, Leila? Exatamente. Era só isso que eu queria colocar. É um documento, gente, que ele não é apesar dele ser sigiloso, né, porque ele diz respeito, mas ele é de interesse de todas as pessoas que acompanham o desenvolvimento dessa criança. Então, isso que a Leila falou, acontece mesmo. O próprio Sara, a rede Sara aqui, eles têm uma forma muito generosa, e eu falo generosa porque nem todos, infelizmente, nem todos da saúde pensam assim, mas eles têm uma forma muito generosa de nos atender, de atender os professores. Eu tive uma criança cadeirante, e essa criança, ela tinha, por questões de deformidade física dela, biológica, ela tinha limitação de alguns movimentos. O Sara me chamou até lá para me dar essas informações, porque, assim, na escola a gente não sabe, né? A gente só sabe que a criança, às vezes, está ali na cadeira, muitas vezes a gente vai fazer um exercício, acha até que a criança pode fazer, então tem essas parcerias. Então, a adequação curricular forte, ela é extremamente importante. E eu faço clínica também, eu comentei com vocês. E eu respeito... Alguém quer falar? Oi, Dani, tudo bem? Aqui é a Priscila. Oi, Priscila. Só para confirmar mesmo, o que você acabou de falar aí a respeito do Sara, eu posso confirmar. Eu tenho minha sobrinha, né, que ela tinha deficiência física, e na escola precisava de uma adaptação da mesa, né, da carteira, e o Hospital do Sara foi lá na escola para poder estar conhecendo realmente. Então, achei muito lindo da parte do Hospital do Sara. Eles foram lá na escola, né, e conversou com o pessoal da escola, orientou a questão da adaptação, físico, tamanho da mesa, tudo direitinho. Realmente, isso é verdade. Sim, sim. E também nós precisamos entender que, por exemplo, quando a gente recebe na nossa escola, os relatos vêm muito da família. Então, quando a gente faz essa ponte com os terapeutas, vem informações muito preciosas para nós, professores, que nos livram, inclusive, de ações capacitistas, né, de achar que a criança não consegue, ou o contrário, de dar aquela adequação que a criança realmente precisa. Porque o que a gente adapta? Como eu falei lá na primeira slide, a gente adapta espaço, material, currículo, tempo, a gente não adapta a pessoa. A gente precisa lembrar que a deficiência, ela é do meio. Então, nessa parte aí, que vem o 4.2, que vem os aspectos motores, vocês vão fazer um breve relato de como essa criança se locomove, como ela se movimenta. Se ela usa cadeira de roda, se ela tem uma marcha comprometida, se ela salta com facilidade, ou se ela possui pouco equilíbrio, necessita de ajuda. Então, vai ser nessa parte aí. Vocês já podem completar. Ah, Dani, mas eu não conhecia a criança. Esse ano foi mais difícil, porque ano passado a gente ainda teve um mês de aula. Vai ter que ser segundo relato da família. Segundo relato da família, e até laudos, né? Tem crianças que trazem laudos por escrito, o próprio Sara emite. A criança necessita de auxílio para locomover-se, precisa de andador. Vocês vão colocar como é que está a marcha, como é que faz esse correr, como é que caminha. Ah, Dani, eu tenho uma criança na minha sala que ela não tem nenhum diagnóstico,
mas ela anda na pontinha do pé, ela tem um andar equino. Começa a observar. Não vai fazer uma adequação para ela, mas vai precisar começar a observar. Quanto mais a gente estuda, menos a gente diagnostica. Como as pessoas falam, agora vai diagnosticar todo mundo, vai passar no portão e diagnosticar. Não é. Nós ficamos cada vez mais criteriosos, nós ficamos cada vez mais cuidadosos, mas, ao mesmo tempo, a gente abre um leque de informações, o nosso campo de informação fica tão maior que nos traz mais possibilidades. Então, nós vamos entender que essa adequação vai nos mudar como professores para um olhar. Eu falei na outra palestra e vou falar novamente porque temos colegas novos. Nós tivemos uma formação, mesmo das melhores e mesmo da pedagogia mais atual, nós tivemos uma formação para os iguais, nós não tivemos uma formação para o que é diferente. E nós atribuímos muito o diferente ao desigual. E necessariamente não precisa ser assim. Vamos ter equidade. Como é que a gente faz isso? Adaptando o nosso planejamento, adaptando a nossa forma. E depois que a gente começa a entender isso, a gente começa a fazer de uma forma tão espontânea. Claro, às vezes eu me esqueço, mas vem um colega, olha, e se eu fizesse assim? Talvez a inclusão, ela começa a ter aquele corpo que eu falei para vocês. Ela começa a sair do individual e ser institucional. Não precisa só ser a professora do primeiro ano inclusiva. Se a criança encontra uma professora inclusiva de primeiro ano, uma professora inclusiva de segundo, de terceiro, de quarto, olha o sucesso que nós vamos garantir. Porque, gente, não é fardo, como eu falei no último encontro, mas é uma responsabilidade muito grande, é um compromisso muito social do professor. Ele é, sim, a porta de inserção das pessoas, tanto as pessoas com deficiência, como das pessoas de modo geral, para o social. O professor, ele é uma porta, sim. Não tem como a gente se isentar dessa responsabilidade. E aí, pessoal, pensando em nós, professores, né? Hoje eu trouxe uma adequação pensando em nós. Lembrar que muitas vezes a gente precisa se ausentar, e quando a gente tem uma adequação dessa, a gente sinaliza para o nosso colega como é que tem sido, para o nosso coordenador, para a sala de recursos, para a diretora que precisa entrar na sala de aula e às vezes pelo dia a dia não conhece tanto, e agora mesmo sendo um MIT, não tem problema, né? Nós temos famílias surdas na nossa escola, é uma necessidade desse ano, os filhos ouvintes, mas as famílias surdas. As nossas reuniões tiveram que mudar. Agora, todos os nossos vídeos possuem legenda, e quando a gente consegue, a gente tem o intérprete. Quando que a gente pensou isso? Né? Então, a gente já precisa se adaptar. E outra coisa também, quando a gente passa de um ano para o outro, o professor que é interessado, ele revisita a adequação curricular do ano anterior. Então, diga, de profissional para profissional. No 4.3, tem Pode falar. Alguém pediu para falar? Então, vou seguindo. Qualquer coisa, Leila... Oi, Dani. Oi. Oi, Dani. Sou a professora Aparecida. Eu estou atuando em classe especial com alunos autistas. E essa linguagem sua aí da relação à família, conhecer o estudante, uma coisa que eu já uso assim, mesmo em tempos presenciais, a cada ano, todo ano a gente pega alunos diferentes, né? Sim. Outros alunos. A gente não continua com o mesmo aluno. E cada aluno é único. São únicos, né? Então, assim, uma coisa assim que tem me ajudado muito, e tem me ajudado até agora nessas aulas remotas, eu sempre converso muito com os pais, explico como que eu faço a observação e tudo. Um relatório descritivo sobre o filho deles, as necessidades, os anseios, o que ela sabe que eles querem que ele alcance, o que já alcançou, se faz terapia, se faz medicação, quais, tudinho. Então, eu explico assim tão bem detalhado que quando os pais entregam este relatório descritivo, isso me ajuda muito. Isso tem me ajudado muito. Então, assim, quando a gente está distante, remoto, é muito difícil estar observando. Sim, sim. A criança, além de difícil, né? A gente não pode afirmar, né? A gente não pode afirmar.
Então, eu uso esse relatório assim, descritivo da própria família passando para mim. Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês da anamnese, depois eu vou compartilhar com a Leila a que eu tenho. Claro que a minha tem alguns fatores clínicos, tem, mas, gente, toda a minha bagagem clínica hoje, ela está totalmente alicerçada na minha bagagem pedagógica. Inclusive, uma das coisas que eu estava falando que eu acho importante frisar, hoje, como atendendo em clínica também, mais ainda eu sei do papel do professor. Eu mais ainda respeito o meu papel de professora, o nosso papel de professor, porque eu sei o quanto é importante isso. Então, eu trouxe para a clínica muito desse olhar que a gente tem na escola, que muitas vezes na clínica não tem, tá? Então, eu falo que, até brinco com as minhas colegas psicólogas, eu falo com elas assim, olha, toda psicóloga deveria ser um pouco professora, um pouco pedagoga. Por quê? Porque a gente precisa desse olhar que o pedagogo tem, esse olhar refinado, que o pessoal da educação tem, independente de ser pedagogo ou não. Eu tenho uma anamnese, ela ajuda muito nesse conhecimento da criança. Ela ajuda no presencial e ajuda no remoto também. Eu vou compartilhar depois com a Leila. Eu não sei, eu só consigo compartilhar ela em PDF, mas se alguém quiser conseguir botar num programa que quebre PDF, não tem problema, pode utilizar, tá? Não, fiquem à vontade para utilizar. Ela tem umas perguntas bem importantes e servem para ajudar nessa construção também, dessa criança que vocês vão precisar ouvir da família, e até o que eu vou falar agora, né? A família é essencial no processo, aquela coisa de que, muitas famílias, eu contei para vocês que quando eu fiz meu Instagram, eu tive uma grata surpresa de ser acolhida pelos pais, né? E os pais me falam muito dessa questão escolar, que às vezes nós, professores, não damos tanta abertura como eles gostariam. E olha o que aconteceu no remoto. Nós delegamos a eles quase que 100% do executar do nosso ofício, né? Porque o planejamento nós fazemos, mas quem está executando são eles. Claro que a gente vai para o Meet, a gente tem ali a ação, mas a família está o tempo inteiro, né? Não fecha o portão e a família vai para casa, a família está lá. Então, é um processo muito importante, porque se o pai entende também a adequação curricular, ele entende que o que o filho dele precisa não está só na escola. Aquela ideia errônea que a gente tinha de que o conhecimento só estava na escola. O conhecimento está em todo o espaço, em todo lugar. Quando o pai entende isso, ele entende que ele é um agente também de inclusão, ele é um agente também de produção de conhecimento. O pai... Dani. Oi? Dani, deixa Pode eu falar. fazer a Leila de novo. Deixa eu compartilhar aqui. Você está falando uma situação que nós vivemos no ano passado, quando os pais compreendem a função da adequação, né? A gente estava com um estudante no 5º ano, já ia fazer 15 anos no dia 28 de dezembro, né? Então, a gente sugeriu, né, observando os estudos de caso, a gente sugeriu para esse estudante casos omissos, né, para ele ir para o eixo interventivo, para eixo interventivo. A família bem presente, né, e aí, né, teve uma consulta, e a médica, e a família, né, a mãe comentou com a médica, olha, ele vai ficar reprovado, que a professora da sala de recurso disse que ele vai para o... Contou toda a situação com o eixo interventivo, e a médica falou, não, ele tem que ser promovido, ele tem que ir para o 6º ano, né? Aí, a importância da gente ter esse conhecimento com a família, da família esclarecida, né? Da família confiar no nosso trabalho, né? Porque a médica fez o relatório e colocou lá promoção. E a mãe veio e falou, olha, ela disse que ele tem que ser promovido, mas eu falei para ela que eu não concordo. Eu concordo com o que você falou, Leila, eu concordo com o que a professora falou, né? Porque eu conheço meu filho, eu conheço o trabalho que vocês fizeram. Foi um período que eu quase chorei, porque o ano passado foi um ano remoto, foi difícil, né? Foi. E aí, realizar estudos de caso omisso, nesta época, né?
e aí a família foi tão acolhedora, né? Porque geralmente Olha que respaldo o médico legal. falou, tem que ser, não, eu concordo com a orientação de vocês, eu confio no trabalho de vocês. Vocês estão fazendo o melhor. E foi justamente a adequação curricular, né? A gente mostrar para a família, nós estamos trabalhando isso aqui na adequação curricular. Né? E Leila, Foi maravilhoso. mais, eu digo em relação ao respaldo legal. Eu estou muito tempo dentro da educação especial, né? E eu nunca tinha visto, principalmente em educação infantil, caso de retenção. Nunca tinha visto. Sempre dava como indeferido. Inclusive, quando eu estava em sala, atualmente eu não estou em sala, tá, pessoal? Eu estou na vice-direção de um jardim, mas isso não me afasta da sala de aula. Então, hoje mesmo já participei de meeting. Então, assim, eu estou repetindo algumas falas porque muitos não me conhecem, né? É como se eu estivesse seguindo o segundo encontro, mas eu nunca tinha visto, sabe, Leila? Inclusive, eu tive uma aluna, ela tinha síndrome de Down com autismo, ela tinha muitos comprometimentos, eu lembro que foi para estudo de caso omisso e veio indeferido. Muito tempo, ano passado, pela primeira vez, eu vi uma retenção na educação infantil. Então, olha o respaldo legal. A primeira coisa que o Proeduc pediu, né? Educação curricular e toda essa questão de analisar se a criança realmente tivesse ali com as habilidades descritas como se ela estivesse conseguindo, talvez essa criança não tivesse o seu direito resguardado. Então, é tão importante, porque, principalmente em tempos remotos, a gente não sabe o que acontece. E hoje, o que nós sabemos e podemos afirmar é que a família e a escola, elas conhecem muito as crianças, muito. Nós passamos no presencial mais de 5 horas com as nossas crianças. Eu não sei se o Kaique tem integral, como é que é. Mas lá no jardim nós passamos 5 horas com as crianças, né, diariamente. E as famílias estão vivendo um pouco, vocês que estão em sala sabem que as famílias, inclusive, estão dando mais ênfase, não é ênfase, é autorizando mais o professor, no sentido de que, nossa, o professor me falava isso e eu não acreditava, porque a família está vivenciando agora, né? A família percebe. Verdade. O momento de reforçar e fortalecer essas adequações é agora. Eu já tive muitos pais que me cobraram coisas da criança. Acontece muito com quem tem altas habilidades. Altas habilidades, a pessoa reduz a pessoa com altas habilidades a um gênio e esquece das outras áreas que precisam ser trabalhadas, né? Muitas vezes tem na ilha cognitiva? Tem. Mas muitas vezes tem em outras, e não na cognitiva. Mas o que interessa, fica parecendo que só o que interessa é a cognitiva. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria das pessoas com altas habilidades tem um emocional muito fragilizado, tem dificuldade de resolver pequenos problemas, né, pequenos conflitos. A questão motora deixa a desejar em muitas coisas. Eu não sei se vocês já perceberam, tiveram essa oportunidade. Claro que eu não estou generalizando, mas é uma característica, inclusive, das pessoas que têm algumas habilidades, principalmente na questão cognitiva. Então, quando a gente faz uma adaptação dessa, porque aí o que o pai cobra? Principalmente dos professores da educação infantil. Meu filho já sabe ler, bota ele no primeiro ano. Ainda bem que agora a gente tem um regimento que nos protege, mas ainda assim, bota ele no primeiro ano, por que não bota esse menino na frente? Aí você vai ver a questão motora da criança, está toda comprometida. Como é que você fala com o pai? Lá na adequação curricular. Olha, o seu filho realmente, ele tem bastante habilidade nisso, mas aqui falta isso, isso e isso. Por isso que é muito importante. Por isso que lá no campo 4.2, a gente fala da questão motora. Não adianta a criança ser um gênio aqui, se ela não tiver habilidade motora, porque vai interferir nas habilidades prévias, nas habilidades básicas, nas habilidades que vão contribuir não só com leitura e cálculos, com a questão da vida independente. Nós temos que pensar que nós temos que criar indivíduos, educar indivíduos para serem funcionais, para conseguirem ser funcionais. Então, e aí entra nesse próximo ponto que eu vou falar, da atividades da vida autônoma, né? Lembra aquela coisa de que parecia que amarrar sapato não era pedagógico, limpar o bumbum não era pedagógico? Tudo é muito pedagógico, dependendo da intenção, dependendo se tiver intencionalidade,
Do mesmo jeito agora no online, gente. A gente tem que parar, e eu digo a gente, nós professores, temos que parar de achar, porque eu convivo com professores, eu sei, achar que só a questão dos registros é escolarização. Não é, muito pelo contrário. Hoje as crianças estão nas suas casas, com privação ou não, de materiais ou não. Mas eu tenho um universo diferenciado que eu posso explorar. Por exemplo, arrumar gaveta, coisa que a gente nunca faria na escola, a gente pode fazer em casa, porque nós estamos classificando, nós estamos organizando por cores, nós estamos organizando o espaço. Por exemplo, separar os legumes de uma sopa, eu estou fazendo classificação, seriação. Separar os talheres de uma casa, mas o meu filho é autista. Ele não consegue. Comece a investir nas atividades da vida diária que vão ser necessárias para ele, para a vida. Antes de ler e escrever, ele precisa saber que ele precisa fazer suas necessidades no banheiro, ele precisa sentar para almoçar, ele precisa tirar o prato quando ele termina. Se for difícil, não tem problema dar suporte, não tem problema ajudar, mas ensinando aos poucos. Isso é pedagógico, isso pode entrar e deve na adequação curricular. Sabe por que deve? Porque, por exemplo, as meninas de primeiro ano estão lá com várias crianças que estão sem nenhuma autonomia. Como é que essas crianças vão iniciar o processo de alfabetização e letramento? Se sabemos que, para iniciar nesse campo, nós temos que ter pelo menos autonomia de sentar, a coordenação visomotora, que é olho-mão, nós temos que ter habilidade de contato visual, seja ele com o online, seja ele com a lousa. Se a gente não tem isso, aí o que a gente fica lá, às vezes, lutando com essa criança? A criança não tem nem a pinça ainda, né? E aí a gente fica lutando com essa criança para que ela aprenda todo o alfabeto. É melhor parar o alfabeto e adaptar. Mas lembrando que a adequação curricular não é facilitar, não é isso. É olhar a potencialidade, o que ele consegue. Então, dali eu vou, olha a dificuldade e a potencialidade. Dali eu vou planejar. A adequação curricular, ela para quem está além e para quem está aquém também. Alguém quer falar? Tem alguém com o microfone aberto. Não, eu vou voltar aqui. Sou eu de novo. Pode falar. Sou eu de novo. Tem um autor, ele fala assim, sabemos das dificuldades, nós temos que focar agora nas potencialidades. Sim. A gente precisa focar na potencialidade do estudante. Porque eu já sei todas as dificuldades dele, agora vamos na potencialidade, porque algum potencial ele tem. Todos Sim. Nós temos potenciais. E nós precisamos entender que quando a gente elenca a dificuldade, daqui a pouco a gente trabalha com a potencialidade. Eu trouxe esse livro aqui para mostrar para vocês. Ele é um livro que não é muito caro, depois eu vou passar, eu tenho ele em PDF, tá? Posso passar para vocês pelo WhatsApp, eu passo para a Leila passa para vocês. Eu quero me conhecer. Quero. Olha, eu estou 25 anos com crianças. Eu conheço esse livro tem uns 4 anos. Muda minha vida todos os anos. O meu é todo riscado, assim, olha, todo marcadinho. Aí ele vem como pessoas com autismo. Quando você começa a ler, você percebe que a gente tem uma porção de crianças com inabilidades que precisam ser trabalhadas antes. Aí a gente entende, com esse tempo todo de sala de aula, eu entendo, eu consigo, depois disso tudo, entender por que a tesoura é tão difícil. Porque antes da tesoura, eu preciso de, no mínimo, 15 habilidades prévias para conseguir pegar na tesoura. Mas o que a gente faz na educação infantil? E eu falo isso porque eu sou de educação infantil. A gente quer dar tesoura, a gente pensa assim, primeiro período ele não vai usar tesoura, no segundo a gente já dá, como se fosse uma mágica. Não é assim, na verdade ele precisa de todas as habilidades prévias trabalhadas, porque aí quando ele tiver isso, ele pode estar no primeiro período, ele pode estar no maternal, ele pode estar no segundo, que ele vai conseguir. É uma questão de degraus mesmo. E aí, depois que eu entendi isso, aqui ele tem, como é que você faz os programas de ensino, ensina a gente na vida, gente, porque aí você vai ver que, por exemplo, tem coisas aqui, a criança interpretar, igual tem lá no nosso currículo, né? Compreender comando simples, depois compreender mais de um comando. Você vai vendo por esse livro aqui que ele obedece uma escala. E que, assim, que é do ser humano, que é independente do cérebro ser neurodiverso ou não.
ele precisa desse repertório, ele precisa construir esse repertório. Então, é uma coisa que depois eu vou mandar, tá, Leila, para vocês em PDF. Não é fazendo propaganda, porque eu não ganho nada com isso, tá? Mas eu comprei o meu na Amazon, e tem uns meses que tem promoção. Não é um livro tão caro, vale muito a pena ter. Quem gosta de ler em celular tem PDF. Eu tenho parte de habilidade. Oi. Lê o nome do livro. Ensino de habilidades básicas para pessoa com autismo. É da Camila Graciele e da Analice. Elas são do Centro de Estudos e Intervenção do SEI. E é muito legal, gente, porque, inclusive, ele traz uns formulários, eu conheci esse livro por causa da clínica, mas ele traz uns formulários que é muito próximo dessas anotações que a gente faz para a gente conhecer os nossos alunos. E, às vezes, a gente fica, quem é da classe que aplica o Portage, a gente fica só restrita ao Portage. Tem outros formulários tão mais tranquilos, principalmente para ser aplicados para a educação infantil, para o ensino fundamental 1, que são muito tranquilos, que às vezes eu quero saber se a minha criança está com uma dificuldade em linguagem, aí eu fico fazendo 1000 coisas, e eu posso fazer uma triagem tão sucinta, tão bacana, sabe? Então, ele ampliou muito a minha questão como professora. Eu super aconselho, quem tiver a oportunidade, ele é muito bom, tá? Então, pessoal, as AVDs, geralmente, elas não entram no planejamento integral, né, do ensino integral, do ensino regular. Eu, como professora, depois que eu aprendi a trabalhar com a adequação curricular, eu coloco para todas as minhas crianças, sabe? Porque eu falo para os meus meninos, se não descascar banana, não pode ir para o UNB. Se não abrir um pirulito, não pode ir para o UNB. E, no fundo, tem verdade, né? O professor Cristiano, ele fala que a criança que não sabe se limpar, ela não aprende cálculos. Aí a gente fica pensando, o que tem a ver, né? Tem a ver com a autonomia. Então, lá na adequação curricular, a gente coloca as atividades da vida diária. Mas aonde nós estamos imersos agora? Nas casas. Gente, quer traçar uma letra? Vai para o box, sabe? Passa espuma no box, traça essa letra no box, atividade de vida diária. Ajudar a mãe a parear as meias, a estender uma roupa. Coloque os adolescentes, principalmente as meninas de 5º ano, as meninas de 4º ano. Muitas mães vão falar, nossa, essa professora tá, mas lavar uma pia de banheiro, essa criança, mesmo com comprometimento, mesmo que ela precise de um suporte até físico, ela já pode começar a fazer, você está trabalhando sensorial, você está trabalhando água, você está trabalhando estar junto, você está trabalhando banheiro, aqui pode falar o tempo inteiro, olha, aqui que eu faço, né, xixi, que eu faço cocô, que eu tomo banho. Então, assim, começar a entender que o aprendizado não está somente na escola e não somente em registro. Muito pelo contrário. Numa mesa, na hora de almoçar, tudo isso tem aprendizado. Se sentar, Dani, eu faço pode falar. isso muito com os pais dos meus estudantes, né, nesse período remoto agora, né? Eu explico muito para eles sobre os processos mentais, porque às vezes você faz sem nem ver que está fazendo, né? Quando eu converso com os pais sobre a rotina, como que é a rotina? Que ele começa a me explicar sobre a rotina. Aí eu falo, inclui isso, que olha, você está trabalhando dessa maneira, a gente vai estar trabalhando, que está preparando ele para a formação. Você não está trabalhando a memória, sabe? Eu vou conversando nesse conceito. É mesmo, professora, assim, são coisas que dá para fazer sem precisar estar necessariamente com papel, né? Com o papel e o lápis na mão. Sim. Né? Valorizando cada detalhe. Por exemplo, um adolescente, e aí eu digo de todas as idades, às vezes pegar vassoura, né? Aquela habilidade de pegar uma vassoura. Então, assim, incluir essas atividades no planejamento pedagógico, e sem medo, gente, sem medo. Como a colega falou, quando eu faço a adequação, eu cito os objetivos. Se eu dou uma cópia dessa para o pai sabe que ele está fazendo. Ele sabe que o filho dele está ali, porque, por exemplo, essa questão mesmo de traçar as letras no box. Lá no nosso currículo da educação infantil, tem dizendo que eu preciso traçar as letras em várias dimensões. No box, eu estou traçando em outra dimensão, que não seja aquela da mesa, né? Que não seja horizontal. Eu estou indo para vertical.
Então, eu estou cumprindo um objetivo. Quando eu separo talheres, eu estou cumprindo um objetivo. Quando eu coloco uma mesa, eu estou cumprindo um objetivo. Quando eu separo cueca de meia, eu estou cumprindo um objetivo. Isso, por mais que eu fale, vocês vão falar assim, mas eu já estou no 5º ano, eu sou professora do 4º ano. Começa a fazer situação, problema com as coisas de casa, para vocês perceberem o nó que eles vão dar. Primeiro, o nó de interpretação. Eu tive um professor de ensino médio, eu estive com eles na semana passada, uma escola de ensino médio lá da Ceilândia. E eles estavam falando, Fundamental 2. E eles me falando, Dani, a nossa dificuldade é, primeiro, porque aqui divide por matéria, né? Começa a ser matéria. E segundo, é fazer adequação conforme o conteúdo. Aí esse professor me procurou e ele era de português. E ele falou, me ajuda, porque eu tenho um livro para cumprir, tem aí as cobranças, né, na época não, tá, a cobrança desse Enem, dessas coisas, né, das crianças estarem sendo privadas, os adolescentes, e ele começou a trabalhar o dia a dia. Semana passada ele falou comigo, ele começou a trabalhar a lista de supermercado, e aí lá bateu muito forte o desemprego, então muitas famílias perderam o emprego agora e estão tendo necessidades mesmo dentro de casa. E aí ele começou a fazer tipo projetos dos adolescentes dele começarem a ver como diminuir os gastos em casa. Então, para você ter uma ideia, ele é professor de português, ele está trabalhando física dentro de casa, porque os meninos já estão pensando em como economizar luz para reduzir no gasto matemático, então ele já está fazendo, mesmo planejando na matéria dele, porque lá é separado, ele está conseguindo planejar situações, problemas, englobando todo esse cognitivo, toda essa carga cognitiva que o adolescente precisa. Então, quando a gente faz isso, quando a gente entende isso, a gente se inclui. Essa inclusão não é a empatia, mas é eu me colocar como na compaixão. Se eu estivesse vivendo isso, não é a opinião que eu daria, é como eu faria. Tá bom? E aí, gente, seguindo os aspectos sociais, vocês vão descrever como que essa pessoa, eu vou falar pessoa porque tem os adolescentes também, como que eles se relacionam? Não só com os adultos, com os pares, até com os animais, até com os pets dentro de casa, porque às vezes no Meet dá para perceber se ele prefere brincar sozinho, se ele prefere brincar com mais colegas, se ele reclama de estar sentindo falta dos colegas, ou se para ele o Meet não faz a menor, não, ele não reconhece nem a professora, nem os colegas. Eu vou dizer como que é a relação dessa pessoa. Então, eu faço lá um parágrafo sucinto. Em grupo, aí eu botei aqui, como o estudante se porta em grupo, como se relaciona, como brinca, como utiliza os objetos, né? Se as estereotipias aparecem nos objetos, se ele tem estereotipias vocais, se ele tem estereotipias manuais, se tem outras, né, o pouco contato visual, eu falo aqui. Para quem que essa adequação precisa ser feita, gente? Primeiro, para quem tem laudo, isso é um fato, não precisa nem discutir. Mas ela precisa ser feita para quem precisa dela. Se eu tiver um aluno que não tem laudo, mas eu estou vendo que a criança, está todo mundo lá no alfabeto inteiro, a criança ainda não consegue nem manusear a letra do nome dela, nem identificar a primeira letra do nome, eu preciso fazer uma adequação para essa criança. Eu preciso, nem que seja momentânea. Uma coisa que eu quero dizer para vocês também, a adequação de quem tem laudo, ela é anual e tem esses períodos que eu falei para vocês. Mas, às vezes, nós teremos muito isso, nós seremos, e já somos os professores dos órfãos de pandemia. Gente, o luto está batendo na nossa porta, na hora do Meet. Na hora do Meet, você está com uma aula linda, maravilhosa, com uma professora preparou uma aula linda, maravilhosa do circo, na hora que ela abriu o Meet, o menino falou, tia, minha mãe morreu. E a minha avó morreu ontem. Gente, isso é fato. Então, quantos de nós não teremos que fazer adaptações agora momentâneas para tratar desse luto, dessas crianças que vão ficar esperando da escola, porque elas esperam, o professor ainda é referência, um aconchego, né? Então, assim, muitas vezes nós temos vários bloqueios relacionados a luto, vários bloqueios relacionados à separação, vários bloqueios relacionados
a falta de nutrientes, nutrição. Gente, vocês imaginavam que a gente poderia... Claro que a gente já convivia com isso, né? Mesmo em regionais diferentes, a gente convive com aquela família que tem menos condições, que a alimentação é regrada, mas vocês imaginaram que isso pudesse acontecer, por exemplo, com pessoas que tinham de tudo? Nós não imaginávamos. Na nossa escola, algumas famílias até de poder aquisitivo altíssimo, gente, perderam o emprego e estão, assim, hoje, precisando mesmo de ajuda social. Então, isso mexe com a criança. Não adianta, a criança é esponja, o adolescente também vai entender. Esse professor mesmo que eu contei para vocês, ele falou para mim quanto isso mexeu com a cabeça dos adolescentes de tá faltando dinheiro em casa. Ele falou que muitas meninas, professor, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que cuidar de criança para conseguir ganhar dinheiro e tal. Mexe muito, a pandemia está mexendo com o social. Então, nós teremos que fazer adaptações ainda que momentâneas. E outra coisa que eu tenho que dizer também da adaptação, quando a gente tem uma adaptação forte, a gente percebe, apesar de cada um ser cada um é uma. Não existe Ctrl+C, Ctrl+V para adaptação. Só para ela mesma, igual eu falei, os dados que não mudam. Mas você vai perceber que, às vezes, você fez uma coisa com uma criança e você testa com outro. Nossa, olha aqui, vou fazer com ele, deu certo. Quando você percebe, você está adaptando o seu planejamento, independente de ter que estar cumprindo o protocolo de preencher um formulário. Revisite a adequação pelo menos a cada 2 meses. Como eu falei para vocês, quando a gente vivencia a adequação, a gente percebe que, assim, não, a criança está estacionada aqui, preciso trabalhar mais ainda, porque ele não seguiu. Então, nossa, ele deu um salto, esse próximo objetivo aqui vai poder passar para o outro, porque ele já, então, assim, é o risca-rabisca. Por isso que eu falei para vocês, ela não pode ser bonita, não, ela tem que ser verdadeira. Aí, a gente já passa para as adequações organizativas. Lembra que eu falei que a gente adapta currículo, já adaptamos. Espaços, a gente vai adaptar também. Descrever a forma, e isso serve para o remoto, gente. Porque se eu tenho uma criança que já tinha dificuldade no presencial, a família está falando para mim, ele não senta. Adianta eu ficar lá planejando para ele uma atividade grafomotora? Ele não vai fazer, a família vai desistir, vai culpar a escola, você vai ficar frustrado, não vai ter devolutiva, se tiver alguém que fez por ele. Então, não é muito melhor Olha, onde eu tenho um aluno que nós tentamos fazer com ele o tempo inteiro o cantinho da escola, né? Evocar aqueles conhecimentos, né, escolares, montar um cantinho escolar para ele em casa. Mas o único lugar que ele tem contato visual é em cima da cama dele. Pronto, a mãe falou isso, falei, pronto, esquece o cantinho e o computador vai até a cama. Mas tem uma coisa, se ele sair da cama, fecha o computador. Então, toda vez que ele encontra com a professora, ele está em cima da cama, mas é porque era o único lugar que ele tem contato visual. Acontece isso muito na escola com a gente, principalmente o professor de classe, que eu tinha muito contato visual com os meus alunos na cama elástica. Eles estabeleciam... Então, muitas aulas eu dei na cama elástica, gente, muitas, inúmeras aulas, pulando, dando aula, porque era o momento que eu tinha o contato. Então, isso é adaptação, tá? Como é que vocês vão adaptar esse espaço? Orientação parental, perguntar para a mãe. Tem crianças, e principalmente as crianças atípicas, elas têm a rotina como algo muito importante. Então, é muito importante que tenha questões visuais, que você escreva que a criança precisa estar num lugar com menos estímulos, né? Eu vejo aqui em casa, se eu deixar meu filho aqui ligado com o computador e a televisão, é metade da aula olhando para a televisão. Então, assim, tem que ser um ambiente mais calmo. Essa aqui a gente vai orientando. Lá na escola, nós orientamos até os meninos da educação infantil vestirem um uniforme, ou alguma blusa, ou alguma coisa que evoque. É aquele estímulo discriminativo, que evoca comportamentos que ele aprende na escola, né? Então, quando ele veste a blusa da escola, ele se sente, isso é comprovado cientificamente, né? Que ele evoca comportamentos que ele já aprendeu. Mas tem crianças que eu não conheci esse ano, né? Esse ano nós começamos com crianças que nós não conhecemos. Pode colocar algo que represente. Vocês já viram quando a gente vai estudar, que a gente pega estojo, a gente pega caderno, a gente pega... Porque, de certa forma, talvez a gente nem precise daquilo tudo, mas, de certa forma, a gente está ali evocando esses conhecimentos, tá bom? A gente adapta recursos também, e descrever os recursos. A criança não tem a pinça e o pai está lá comprando lápis.
o lápis que a criança não tem a pinça, quanto menor, melhor. Então, sabe aqueles cotoco que a gente tem vontade de jogar fora? O professor de primeiro ano adora juntar, né? Junta tudo numa caixa, fala para o pai que quanto menor o lápis, melhor fica a pega. Então, adaptar, ver como a criança está, adaptar também essa questão. A criança tem algum problema de vista, gente? Amplia a atividade. A criança é disléxica. Eu estou atendendo 2 crianças disléxicas agora no consultório. Gente, é incrível como, e de escolas renomadas, tá, gente? É incrível como é difícil compreender que a criança disléxica, ela vai ter muita dificuldade em ler e transcrever. Que até o espaçamento do texto da criança não pode ser o da ABNT, que é 1,5. Tem que ser de 2 a 2,5, para ela não ter aquelas transposições das letras. Isso ninguém tem que saber, mas nós somos os técnicos da educação. Então, nós precisamos, sim, ir atrás desse conhecimento, né? Não é que todo mundo tem que saber sobre dislexia, mas se naquele ano eu tenho uma criança disléxica, eu preciso saber sobre dislexia, não tem jeito, tem que saber, porque a gente vai adaptar o material. Eu cheguei numa escola para ajudar uma colega, e ela falou comigo assim, Dani, a minha criança é uma classe especial, uma classe grande, assim, uma sala grande. Ela falou, minha criança tem episódio de fuga. Vem aqui, me ajuda e tal. Aí eu falei, pô, você me permite? Ela, permite e quero que você fale. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, a sala tinha uma entrada, o quadro de fundo, a professora estava sentada de fundo, a criança com a cadeira virada para a porta. Até eu vou fugir, né, gente? Falei para ela, a primeira coisa, você vai mudar o mobiliário da sua sala, porque ele vai fugir, ele que tem que ficar de costa para o quadro, porque ele tem um impedimento. Ah, mas vou encurralar a criança? Não, mas você vai botar ali um obstáculo para a fuga dela. Inclusive, vai castrar esse comportamento. Eu tive uma criança aqui na escola, eu acho que, não sei se vocês têm também, deve ter, porque a escola é grande. Tem banheiro dentro de sala, da sala de educação infantil. E minha criança tinha obsessão por água. Gente, eu não dava aula, né? Porque o banheiro dentro, ele queria água. Quando tampava a água da torneira, ele queria água do sanitário. E aí, o que eu fiz? Eu montei a sala todinha para que eu pudesse chegar primeiro e ele na água. Então, aí comecei a manejar o comportamento. Isso também em casa, gente. Não adianta a mãe colocar o menino, tem que ter esse treinamento parental. Colocar o menino para estudar 3 horas, se o menino não se concentra nem 1 minuto. Vai depender da concentração, vai depender das habilidades que estão aqui, ó. Habilidades básicas, de sentar, a gente começa, inclusive, gente, pela habilidade do sentar, né, de atenção. Então, é muito importante do contato visual, do sentar. Vocês vão perceber que muitas das nossas crianças também não possuem, mesmo sendo crianças neurotípicas. Tempo. Quando a gente ajusta aqui, cai naquela questão que eu falei da criança que faz o dever e precisa de um recurso. Então, são os cartões do tempo, é a questão de quanto tempo a criança se concentra. Se a criança se concentra 2 e 3 minutos, não adianta eu mandar um vídeo para ela de 5. Claro que eu vou trabalhando essa condição para aumentar, para ele chegar no de 5. Também não vou ser capacitista e falar, ele não dá conta, eu não vou dar para ele. Não é isso. É ir trabalhando. Hoje ele ficou 3, amanhã ele ficou 3,5. Opa, vou dar um de 4. A gente adaptando o tempo. Ter essa questão do tempo, a duração, a intensidade, tá? Isso não está relacionado com aquela coisa. Ah, ele não participa do Meet, pode deixar ele sem ficar no Meet. Não tem problema não, mãezinha. Isso é exclusão, tá? O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu vou ter que arrumar uma forma de atender essa criança. Ou individual, ou com o par que ela se identifica, ou com o hiperfoco, mas eu vou ter que atender. Eu vou ter que atender 30 minutos? Não são 30 minutos. Mas hoje eu fico 1 minuto. Eu contei para vocês de uma criança, acho que eu contei para vocês, de uma criança que o próprio pai falou para mim, ela não consegue no remoto. Ele ficou 7 minutos comigo e com a professora, porque nós trabalhamos hiperfoco. Ele saía, a gente fechava a tela do computador, aí ia pelo áudio primeiro. Então, é nesse caso aqui. Deixa eu ver. Adequação de temporalidade. Ó, vai cair no que eu acho que foi a Leila que falou, alguém que falou da adequação, que foi lá e o médico falou, interferiu. Quem pode dar adequação de temporalidade
geralmente é o profissional da saúde. Por isso que tem tantos estudos de caso omisso, por isso que eles vêm deferidos, porque para mexer nisso aqui é complicado. Tem que ter todo o embasamento teórico, não é isso, Leila? Até inclusive no regimento. Nós não podemos simplesmente, porque a gente acha, a criança, igual aconteceu no presencial, uma professora falou para a mãe, comentou com a mãe assim, olha, você vem buscar ele mais cedo, porque eu tô com ele e mais outro, e eu preciso da piscina para o outro. Gente, eu falei para ela, você caçou um processo com a sua mão, porque é muito sério. Ele pode ficar só 3 horas, porque ele é autista, sabe? Não, ele não está rendendo como os outros. 3 horas para ele de aula, não façamos isso é exclusão. Tá? A temporalidade, ela tem a ver com muitas outras condições, então essa parte a gente nem preenche. Alguém quer falar? Acho que a Leila abriu. Não, eu abri, é isso mesmo. Não é? Por isso que a gente vai, faz estudos de casos às vezes acontece de você ir adequando o tempo da criança, né? Mas a temporalidade, eu sempre falo para o nosso professor, a gente não preenche. A temporalidade não tem relação com a gente, tá? Até porque é muito sério a gente falar o quanto a criança, se tem um regimento que fala que a criança tem direito a 5 horas, e nós falarmos, mesmo nós da educação infantil, que temos aquela semana de adaptação, às vezes a gente precisa responder ouvidoria, responder tantas coisas, mesmo comprovando, com comprovação, que a criança precisa, então lá no tempo a gente vai adequando o tempo. Temporalidade a gente não preenche. A avaliação diagnóstica. Já estamos terminando a nossa adequação. A avaliação diagnóstico é a área de conhecimento, né? O que a criança traz de prévio, as potencialidades, como que é o mesmo diagnóstico que a gente faz daquela sala de aula, a gente faz da nossa criança. Como que eu estou recebendo essa criança? Quais as dificuldades, mas quais as potencialidades também? O número 9, o número 8 tem dizendo lá, isso aqui vocês preenchem com o segmento, né? Que vocês fazem parte, vocês preenchem. O número 9 vai ser de acordo com o currículo referencial que a gente tem. O da educação infantil vai usar o da educação infantil, BNCC, o do ensino fundamental 1, igual. As meninas da classe, elas têm o direito também de fazer uso do currículo funcional, que é autorizado pelo MEC. Porque entra muito essa questão da AVD, às vezes a criança tem idade cronológica de 6 anos, mas tem idade de desenvolvimento de 2 anos, então olha só como elas precisam desse PPI, né? Porque às vezes o pai fala, mas ele tem 6 anos, todo mundo de 6 anos lê e escreve, aí a professora lá da classe tem que dizer, mas ele está aqui, com a idade de desenvolvimento de 1 ano e 2 meses, ele arremessa objetos, ele ainda não tem contato visual, ele precisa ainda desenvolver tais e tais habilidades. Olha só o respaldo que eu falei para vocês. Já eu vou mostrar uma feita para vocês. Descrição dos encaminhamentos. Perceberam que a criança, você ali é o professor, você não é o fono, você não é o psicólogo, você vai precisar, inclusive, encaminhar essa criança. Geralmente, a descrição dos encaminhamentos, vocês fazem, geralmente, junto com a equipe orienta muito essa parte também. Eles explicam, é bom fono, é bom agora nesse momento de pandemia, que está muita questão da recessão, muitas vezes as famílias estão priorizando, né, gente? A questão dos gastos, e terapia não é algo barato. Mesmo no plano de saúde, gente, não está sendo... E muitas famílias, vocês já devem ter ouvido das mães, olha, tirei da terapia, tirei da fono, estou só com a TO agora. Porque, então, assim... Muitas vezes, na adequação curricular, a gente até orienta, a gente não pode dizer o que é para fazer, mas a gente pode até orientar. Olha, mãe, tudo bem, a senhora está elencando o que é mais importante, mas ele não pode ficar sem uma TO, ele não pode ficar sem uma fono. Essa orientação, tanto a sala de recursos como o professor pode dar. Deixa eu ver se eu já voltei para vocês, já conseguem me olhar. Deixa eu vou rapidinho, num minutinho aqui para a gente abrir para conversa, eu vou abrir aqui. Alô? Oi. Alô? Alô? Já conseguem ver?
Sim? Sim, abriu. Sim, sim, sim. Eu risquei aí, porque para preservar uma criança, né, que é uma adequação real, o formulário permanece o mesmo, inclusive ele nem veio mudando lá a questão dos campos de experiência, a gente pode mudar. Olha só o que eu falei para vocês, identificação, né, coloquei tudo aqui, o nome, data de nascimento, olha a descrição sucinta, o que a gente escreveu aqui dessa criança, ó. O aluno, antes de ingressar no jardim de infância, frequentou a educação precoce, a escola de espaço criativo, ambas localizadas no Distrito Federal. Pronto. Olha a parte 3 aí, falando dos atendimentos, ó. O que ele tinha fono, psicologia, terapia ocupacional. Atualmente, ele tem as mesmas coisas, faz uso de medicação, nesse caso, não faz. Se fizesse, eu colocaria o nome da medicação. O 4 aí, ó, comunicação. Olha como que estava a comunicação dele. Costuma comunicar-se com mais frequência por meio da linguagem corporal e gestual. Aqui, gente, a gente disse que a criança, às vezes, precisa de fichas, né? Tem crianças que precisam dos PECs, tem criança que precisa do braille, né? Depende, eu não sei o tipo de criança que vocês receberam aí. Mas, por exemplo, é aqui que a gente fala, né? Então, ó, aponta, pega na mão do outro para levar no local. A professora descreveu como ele está. Ó, precisam estar no alcance dele para que ele consiga pegar. Olha só que sucinto. É rapidinho, não é uma coisa muito difícil, porque com 2 meses você pode mudar isso aqui. Aspectos motores, olha aqui, falou da marcha. Realiza marcha, salta, corre, sobe e desce degraus, anda sobre linhas, ultrapassa obstáculos. Dani, mas como que eu vou saber sobre isso? A gente vai ter que, nesse caso, nós não tivemos contato ainda com as crianças, nós vamos ter que perguntar, foi aquilo que a Leila falou, a gente faz uma anamnese, claro que a gente não vai ficar perguntando coisa que a gente não tem interesse. E uma dica que eu já dou para vocês, uma adequação bem feita é um relatório pronto, porque eu boto, inclusive, o que eu quero saber. Senta para realizar as atividades? Se ele senta, lá no relatório vai constar, senta para realizar as atividades quando propostas. É um relatório pronto. É só transformar o verbo. Ó, demonstra boa noção de espaço temporal, tá vendo? Aqui falou sobre a questão motora, né? Tá precisando ainda de canetões, ele tem dificuldade na pega. Atividade de vida motor, vida autônoma, que são as AVDs. Olha como é que tá, a família vai te falar. Alimenta-se sozinho, demonstra autonomia para brincar com blocos de encaixe, com massinha, pular na cama elástica. No caso, em casa, se ele pula, né? Se ele pula no sofá, se ele pula na casa, na cama, se ele amarra o sapato, se ele guarda o sapato, né? Então, tudo isso, tá vendo? Atividades aqui, aspectos sociais. O aluno, eu não botaria o afetuoso, porque é um processo. Eu botaria que gosta de receber e fazer carinhos. A família vai contar para vocês como que esse aluno está. Ó, muitas vezes ele resiste nas atividades. Coloca tudo aqui. O nosso relatório está pronto. Prontinho. Organização, aqui, ó, adequações organizativas. Ei, Dani. Oi, só Dani, sou eu de novo, a Leila. E até porque a adequação curricular não pode falar uma coisa e o relatório falar outra, né? Não pode. A adequação curricular e o relatório são parceiros, eles têm que falarem a mesma coisa. Na verdade, é o seu plano de aula. Se você disser fora disso, você está falando o que você não fez. Não é? É a mesma coisa que a gente elenca lá os objetivos da BNCC, os objetivos lá do currículo. Se a gente está dizendo lá, vamos supor que nessa semana seja recortar, não, pular de um pessoal alternado. Eu vou perceber se todos pulam. Como é que eu vou falar no meu relatório uma coisa diferente disso, se eu só trabalhei essa habilidade? Isso é tão sério, é tão real, que quando a gente trabalha a adequação, a gente tem um relatório pronto, porque você sabe exatamente o que você trabalhou. Mesmo que a sua colega do mesmo segundo período, de outra sala, ela trabalhou coisas diferentes. Olha a inclusão acontecendo. Eu dou a questão, eu sirvo para todos, mas eu sirvo de forma diferenciada da minha colega, que serve também o mesmo conteúdo, mas ela necessitou outras ferramentas. E é isso que eu falo da inclusão, é trazer para o coletivo as especificidades, e não achar que é coletivizar, que é homogeneizar. Todo mundo está no alfabeto, todo mundo tem que ter as letras iguais, não.
Todo mundo está no alfabeto. A minha colega está usando o alfabeto móvel, mas eu estou usando o alfabeto ainda na questão ampla, né, de visualização, de caminhar com o corpo. Eu ainda estou nessa parte, mas as crianças ainda estão no macro, elas não estão no micro. Isso faz com que a gente respeite, inclusive, o ritmo da nossa turma. O ritmo não tem relação com o tempo, ele tem relação com a aquisição das habilidades. Então, quando a gente faz isso, é um relatório pronto, e é um relatório individual de cada um. Você não vai, porque, por exemplo, às vezes o João, ele precisa do alfabeto móvel, mas a Maria, ela já consegue traçar o alfabeto na folha. E é uma habilidade também. É para quem está além, mas para quem está aquém também. Tá bom? Aí, olha lá, o 4, né, os aspectos sociais. O 5, que eu falei para vocês. Organizar, olha, para potencializar, a professora colocou o desenvolvimento do aluno. Ela vai usar materiais de uso autônomo, que são brinquedos. Isso aqui é em sala de aula, foi na sala de aula, mas, por exemplo, na casa, a criança precisa estar num local com menos estímulos, a criança precisa do giz de cera grosso e não aquele giz de cera fino. Se for fino, ela precisa do giz de cera menor, ela não precisa daquele grande. A massinha, ela precisa de massinha de várias cores, ou ela precisa de um pouco mais de massinha e não só a bolinha. Isso tudo a gente coloca aqui, nessas organizações, né? Ela precisa de um adulto do lado, mas o pai está em home office. Se colocar o tablet ou o dispositivo do lado, vai atrapalhar? Não, não vai. Então, pode sentar do lado do pai, não tem problema, pode colocar aqui, tá bom? Adequação de temporalidade a gente não preenche. Aí, olha aqui o 9. Aqui eles não mudaram, tá vendo? Tá ainda como antigamente no formulário, mas aqui a gente já trabalha com os campos de experiências. Olha só, estimular a coordenação motora fina. Tá em que eixo, né? Antes era eixo. Agora, em que campo? O outro. O que eu vou fazer? Aqui é a minha prática. Gente, isso aqui é ou não é o nosso plano de aula? O objetivo, o conteúdo, o que nós vamos fazer e os recursos. É o nosso plano de aula. Falei diferente? Mesmo quem não fez magistério. Objetivo, conteúdo, a ação, né? O que eu vou fazer? Vou colar, vou pintar. Antigamente a gente separava por objetivo geral, aí conteúdo, objetivo específico e como que fala? O material, né? Recursos. E aqui, ó, como que vai ser a nossa avaliação? A avaliação também vai respaldar vocês, que vai ser através de relatório descritivo da criança com observação e execução das atividades pelos pais. Porque vocês vão depender do que os pais falarem. Vocês não estão nas casas, né? Olha aqui. Ui, desculpa. Sumiu? Olha aqui outra coisa, ó. Os encaminhamentos. O que a escola diz, né? Adequar os recursos. O que a escola vai fazer? A escola vai fazer uma semaninha para ele, vai fazer um calendário. O que a família vai fazer? Precisa fazer um calendário. Eles estão em casa, precisa ter um calendário, precisa ter rotina visual, precisa ter alguém acompanhando, né? E aqui, ó, todo mundo assina, por isso que a equipe fica lá atrás de vocês, não é porque as meninas vão ficar, primeiro porque elas querem o entendimento completo dessa criança, desse adolescente, mas olha, todo mundo é responsável, olha que bacana, como a gente consegue, o coordenador o membro da gestão o professor da sala de recursos, todos nós somos responsáveis, porque na ausência do professor também, pode vir a ter uma substituição, o aluno não é só do professor, ele é da escola, ele é uma criança que, se eu, por exemplo, eu não sei lidar, mas a minha colega da sala do lado, eu vou perguntar para ela, que talvez ela tenha uma noção melhor, e é ali que eu registro. Gente, o que eu queria trazer para vocês, eu vou abrir para vocês falarem, é muito isso, de que não precisa ter esse peso, sabe, nas nossas costas. Isso aqui, claro, tem um formulário para preencher? Tem. Mas, ai, que lindo! Tem um formulário para preencher? Tem. Mas, quem aqui não faz adaptação no caderno? Qual de vocês não se identificou aqui com as anotações que eu falei? Que a gente faz no nosso caderno. Eu sou de apostar, até no ensino fundamental, a gente tem as nossas anotações no caderno.
Vamos tornar isso oficial, vamos nos respaldar como técnicos de educação, sabe? As nossas falas ficaram mais respaldadas, isso vai trazendo um conforto maior de que nós estamos fazendo em prol e não só para cumprir protocolo. A gente nem tem tempo mais para isso, né? Ficar cumprindo protocolo, para ficar entregando, ou às vezes... vocês já pensaram também como deve ser difícil também para quem fica cobrando, né? Porque dá a entender que, poxa, tem que fazer. E assim, o tem que não precisa existir, uma vez que eu entendo que ele é necessário, ele é meu plano de aula. A adequação não é diferente de um plano de aula. E é isso que eu queria hoje falar com vocês. Eu acho que aqui hoje, por exemplo, mesmo a gente não tendo aquela carência que a gente precisa no presencial, vocês já têm um norte de como fazer a adequação dos alunos de vocês. Ah, Dani, tem um menino que não tem diagnóstico na minha sala, mas está bem difícil. Não precisa fazer o formulário, não. Apesar de que hoje eu uso o formulário porque ele me norteia. Sabe? Usa no seu caderno, faz no seu caderno. Da mesma forma que a gente não entra sem um plano de aula, a gente não entra sem adequação. Revisita essa adequação, ela tem que ser viva. Se ela for bonita, ela está errada. Ela tem que ser adequada. E é isso que eu queria falar para vocês. Eu vou abrir para perguntas. A gente tem ainda mais uns 10 minutinhos. E aí eu passo para a Leila, já agradecendo a vocês. Mais uma vez falando, o meu direct no Instagram, meu Instagram é Aprender a Conhecer, é um dos pilares da educação, onde todo conhecimento é valorizado. Meu direct é aberto. Então, assim, tem uma mãe que está com dificuldade de entender, Dani, fala com ela para mim. Não tem problema, pode passar meu Instagram para as mães, tá? Eu fico até feliz em poder ajudar. Tá certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Assustei. Matamos hoje esse bicho de 7 cabeças. Ele é menor do que a gente imaginava. Eu amei. Eu sou suspeita. Leila, você falou muito parecido. Eu amo a adequação curricular. Eu amo. Se eu pudesse sentar, assim, no momento que eu sento com o professor para a gente pensar sobre a adequação curricular, é o momento que a gente, uns momentos mais, porque o professor ele traz tanto do estudante. Eu amo sentar, ouvir o professor falar, sabe? E eu não sei se é porque eu já tenho educação especial desde 2008, então eu acho assim muito fácil, sabe? Eu acho prazeroso sentar, ouvir o professor, e é muito importante, é super importante. Só tenho a agradecer você, tá bom? Eu acabei de enviar os livros aí para a Leila e para a Helenita, tá? O livro. Outra coisa, a gente esqueci de falar, eu tenho um grupo de Telegram, Aprender a Conhecer. Se vocês quiserem entrar, é para professor. Tenho todos esses livros PDF que eu tenho, que eu consigo, eu ponho lá, porque não tem coisa melhor do que a gente ter acesso a material, né? Então, assim, não só material, a própria anamnese, tá? Eu posso postar para vocês, quem quiser, pode passar para as amigas professoras, não tem problema, é um grupo para professor mesmo, é para a gente mesmo, porque eu sei como é difícil. Eu, quando eu entrei na classe especial, eu sofri muito, porque eu não tinha acesso. E, assim, infelizmente, não é todo lugar que a gente encontra as pessoas que querem compartilhar. E é muito difícil. E eu sofri demais, porque eu não tinha, gente. Eu fui aprendendo no dia a dia, ralando, coitado dos meus alunos, sabe? Então, assim, por isso que hoje tudo que eu tenho, que eu posso disponibilizar, essa anamnese mesmo, eu que fiz, não tem problema, pode tirar meu nome, sabe? Não precisa preocupar, façam a de vocês, adaptem. A gente tem que alcançar pessoas, sabe? A gente precisa alcançar pessoas. Números a gente alcança de outra forma. Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida, gostaria de falar? Essas reuniões, às vezes, elas com slides, elas ficam muito monótonas. É isso? Não. Monólogos, desculpa, já estou misturando. Hoje eu falei monogâmica com meu filho de uma forma errada. Eu pensando num tipo de casamento e era o outro. Aí, agora eu falei certo, vira monólogos. E é muito ruim, né? Eu gosto de ouvir gente. Eu quero somente te agradecer, porque a sua linguagem foi muito precisa, foi muito clara e objetiva.
Ajudou demais, com certeza, viu? Deus te abençoe. Marivânia, depois você passa seu telefone para passar os livros para você também. Pessoal, tanto a Leila quanto a Helenita, elas são autorizadas a passar meu telefone, meu WhatsApp, tá? Quem quiser, é só pedir. Muito obrigada que eu encontrei a Vani. Tá? Muito obrigada. A colega fez a ponte. E eu tenho que agradecer a vocês, porque na segunda-feira mesmo eu encontrei a Ivani. Você encontrou, Dani? Encontrei, ela entrou em contato comigo no mesmo dia. Ai, que ótimo, que joia. E vocês já eram queridos, ficaram mais queridos ainda. Legal. Pessoal, olha, Dani, eu estou lendo aqui no chat o pessoal agradecendo realmente, né? Foi bem esclarecedora. A Leila fez, né, uma reunião aí, como já foi falado e compartilhado com você, inclusive o material, né? Já no dia eu estava doente, não pude participar, mas tomei ciência, conhecimento. Então, assim, é muito bom, e a sua fala vem trazer essa tranquilidade, essa leveza, vem complementar o que a Leila já desenvolve, né, o que fala, isso é muito bom. E a gente te agradece demais, viu, por essa disponibilidade, por essa ajuda, por esses momentos aqui conosco, né, inclusive por passar aqui. Eu vou divulgar o livro, tá, gente, no grupo, a gente vai divulgar, e... a Dani tem um material muito bom, andei passeando bastante lá no seu no seu IG, lá no Instagram, muito bom, gostei demais, né? E se vocês precisarem, meninas, até de material, assim, Dani, me dá uma dica de como trabalhar isso e tal, mesmo no Drive, eu não tenho problema, eu compartilho, tá? Desde grafomotores, porque... Depois que a gente trabalha com crianças atípicas, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa usar o grafomotor. Claro que não é sempre, mas a gente tem algumas funções, né? As meninas da sala de recursos sabem disso. Até essa questão do espaço, do próprio tecido, de materiais, tá? É só me mandar. Como eu falei, meu WhatsApp é liberado também, as meninas estão liberadas para passarem, não tem problema, e entrar em contato para a gente só cresce com isso, eu aprendo também. Verdade. Isso, Gabi, depois, aí, Dani, ó, já quer uma fala voltada para os pais da educação infantil. Depois vamos combinar. Depois a gente conversa, né, Dani? Isso mesmo, Gabi, vamos combinar. A gente combina e vocês falam tudo que eu tenho que falar, porque eu vou terminar a reunião, eles nunca mais vão me ver, né? Pode deixar que eu falo. Tudo que vocês me mandarem falar, eu vou falar na ponta da língua. Tá bom? Dani, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Até logo. Um abraço para vocês. Muito obrigada. Leila, muito obrigada. Obrigada a você. Beijo. Obrigada. Marivânia, obrigada. Obrigada, Helenita, Sheila. Obrigada, Shirley. Obrigada, Shirley. Nós é que agradecemos. Nossa, eu estava pensando aqui. As novatas aí para adequação curricular, acho que deu assim agora, tirou assim, aquele bicho-papão que era, não é mais. Né? E se tiver dificuldade, pode... eu sei que as meninas estão aí, eu vi a apresentação da Leila, maravilhosa. E eu falei, gente, a Leila falou tudo já. Mas mesmo assim, tiver alguma dificuldade, pode me mandar um direct. Não respondo na hora, porque às vezes acontece de eu não estar... Eu também estou em home office, né? Mas aí eu ajudo, sabe? Me conta como é que é seu aluno e tal, tá? Muito bacana. À disposição. Mas, Dani, é muito bom a gente ouvir outra pessoa falando, né? É bom a gente ouvir, a gente também vai repensando a nossa prática, a gente também vai aprendendo. Muito bom. Obrigada. Obrigada, viu, Shirley? Obrigada a você, tá? Nós que agradecemos, viu? Meninas, Leila, podemos então, né, encerrar essa nossa tarde. Podemos. Eu vou saindo, beijo. Tá, obrigada, beijo. Meninas, Leila, fica com você para encerrar.